nome. Nós te agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Queremos declarar, ó Deus, que não há lugar melhor para estarmos essa hora que não seja na tua casa de oração. Na certeza que o Senhor está falando, nós falamos contigo. Agora, de uma forma direta, o Senhor vai falar aos nossos corações. Que o nosso coração e a nossa mente possa estar sedento de ouvir a tua palavra. Abençoe a tua serva. Que ela venha falar aquilo que o Senhor quer que nós ouçamos nessa noite. É a nossa oração que te fazemos confiado em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos. Com muita alegria que a gente retorna, depois de tantos anos, à Igreja de Mauá. Eu não me lembro qual foi a última vez, mas eu me lembro de um dia aqui especial que eu trouxe os meus pequenos aqui, num culto que eu nem me lembro mais. João tinha uns 3, 4 anos. Eles desceram num morro que tinha aqui. Eles chegaram em casa até com carrapato. Mas eles brincaram muito. Falei, aqui que a mamãe e o papai vinham e tal. E assim traz uma alegria muito grande ao nosso coração estar aqui novamente, relembrando, né, esses momentos com o Bebeto, Bebeto. E a gente traz um abraço bem apertado de mais um que fez farra aqui também, né? Pastor Renato Porpino, conhecido de muitos, filho da dona Araci, né, que foi daqui há muitos anos. Renato Porpino é nosso pastor lá na Igreja Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, junto com o pastor André, que também, né, fez parte aí da nossa juventude. E eles mandaram um abraço bem carinhoso para vocês, viu, pastor? Para o seu conselho e a toda a sua igreja. Em primeiro lugar, eu sempre preciso falar isso, para as pessoas não estranharem. Eu recebi um diagnóstico de uma doença, ela é um pouco grave, e ela me rouba o fôlego. Então, se vocês me verem tremendo assim, é fraqueza do corpo, tá? Mas a gente fica firme, mas o fôlego some. Então, parece que eu estou... Mas não se preocupe, é assim mesmo, tá? O corpo vai se adaptando, daqui a pouco eu não sinto mais, tá bom? Mas é assim mesmo. Mas a gente vai estudar junto à palavra de Deus. Em primeiro lugar, eu queria trazer uma palavra, a Saf. A Saf é uma garotinha, né? 41 anos, na flor da idade, né? Cheia de energia. E eu trago uma palavra, uma expressão em hebraico, que diz Eshet Shayu. Ui, o que é isso? Eu não sei se é assim que se pronuncia perfeitamente, mas ela fala sobre a mulher virtuosa. E a palavra Shayu quer dizer a força de um soldado, a força de um exército. Então, mulher da SAF de Mauá, além de você ser uma mulher virtuosa, você é uma mulher que tem a força de um exército dentro de você. Então, qualquer coisa que se levante à sua frente, o Deus dos exércitos está contigo. Então, qualquer dificuldade que apareça para você, lembre-se, Eshet Shayu, eu sou uma mulher que tenho a força do exército. Recebe essa palavra e que Deus abençoe esse ministério da SAF. Né? Eu não pude participar, acho que não, o meu MP ainda, novinha, né? Mas apaga isso. Mas não tive o privilégio de participar, porque nós ficamos alguns anos na Igreja Batista, né? Então a gente perdeu um pouco desse elo, né? Quebrou-se um pouco desse elo, mas estamos retornando lá para a Igreja da Vovó, né? Catedral Presbiteriana. Vamos ver se a gente vai fazer parte da SAF lá. Quem sabe? Bom, além do dia da SAF, do dia do aniversário da nossa SAF, nós estamos no mês da família. E parece que o meu empresário aqui, né, Rolando, meu cuidador, meu empresário, é que nos convidou, aceitou esse convite com muita alegria, para falarmos também sobre a família. Nós vamos falar sobre um assunto inesgotável. Inesgotável. Todo ano, as igrejas separam esse mês para traçarmos deste assunto, de estratégias para melhorarmos o trabalho das nossas famílias e principalmente das famílias cristãs. Então, é um assunto inesgotável. Por mais que a gente fale, tem sempre algo para aprender. Então, escutando uma mensagem do nosso querido pastor Hernandes, eu aprendi uma curiosidade muito importante, porque é dentro da família que começa o ministério mais importante do cristão, que é o discipulado.
Os pais, a mulher, cabe à mulher, né, responsável pela educação dos seus filhos, mas é dentro do lar que começa o discipulado. O cônjuge discipula o outro, pelo menos assim deve ser. Os pais discipulam seus filhos, né, até que eles consigam discipular outros. E, lógico, se eu franquear a palavra, toda a família aqui passa por dificuldades, problemas, lutas, todas. Cada um do seu modo, cada um da sua gravidade. Mas, como cristãos e como servos de um Deus Altíssimo, as nossas dificuldades se vão. Porque a vitória sempre chega. Porque, como foi cantado aqui, maravilhosamente bem. Né? Como eu queria poder cantar, porque eu ando sem fôlego, mas como eu queria poder cantar este cântico que as irmãs cantaram aqui. Deus é fiel. E Ele cumpre todas as suas promessas. Umas demoram mais, umas são rápidas, que às vezes a gente nem percebe, já foi, mas Ele é um Deus fiel e cumpre todas as suas promessas. E eu pergunto para você, família da Igreja Presbiteriana de Mauá, você quer viver as promessas de Deus? Quer? Então, a gente vai aprender como que a gente faz. Então, como eu estava dizendo, o pastor Hernandes diz assim, as grandes famílias da Bíblia também passaram por lutas e dificuldades. Tudo começou no Jardim do Éden, quando Adão e Eva eram só duas pessoas, tiveram lá os seus filhos, e um irmão mata o outro. Primeiro conflito, primeira luta. Depois vem Abraão pede a Deus um filho, recebe um filho, não satisfeito, né? A Sara também tem um filho, aí a Sara, que pediu tanto um filho, manda o filho embora, não quero esse filho, não quero essa esposa, manda embora. Conflitos, né? Tem que separar os filhos. Depois vem Isaac. Isaac tem 2 gêmeos. O que acontece? Eles crescem, primeiro já nascem brigando, né? Dentro da barriga da mãe. Depois eles crescem, um irmão vende a sua primogenitura por um prato de comida. E quem é que arquiteta o plano? A própria mãe. Uma mãe jogando um filho contra o outro. Uma mãe patrocinando a mentira, né? Mais um conflito familiar. Depois, mais para frente, a gente tem Jacó. Jacó, 4 esposas, confusão, não é certo, né, gente? Uma já dá confusão, imagina 4. 4 esposas, 12 filhos. Confusão. É uma casa com 12 filhos crescendo, confusão. Os irmãos vendem o José é levado escravo, aí mais tarde se reencontram, confusão. E o nosso querido e famoso rei Davi. Não dá nem para contabilizar quantas mulheres esse homem teve, quantos filhos, né? Muitos filhos, confusão dentro de uma casa que ele não conseguia governar. A sua própria casa. Confusão. Mas dentro dessas famílias, mesmo sendo famílias de homens de Deus, a gente conseguiu ver que todos eles conseguiram viver as promessas. Alcançaram as promessas. Então, a gente vai abrir agora a nossa Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 7 e 9. Enquanto vocês vão achando, eu vou respirando. Amém ou misericórdia? É glória a Deus ou ai, ai. Eu aprendi isso numa igreja que eu fui. É glória a Deus ou ai, ai. Aí o pessoal, ai, ai. Aprendi isso. Vamos lá, Deuteronômio 4, versículos 7 ao 9. Se todos temos a mesma versão, que é a revista atualizada da Igreja Presbiteriana, aquela Bíblia da Igreja Presbiteriana, nós podemos ler juntos. Mas se você tiver diferente, para não ficar muito tumultuado, né? Ouve. Vamos lá? Pois, que nação há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que nação há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos
como toda esta lei que hoje ponho perante vós. Então, somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se apartem do coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Amém. Senhor, nos colocamos diante da tua presença. Me esconde atrás da cruz, porque sem o Senhor eu não sou nada. Que a minha boca seja a sua boca, que a mensagem saia do seu coração, direto ao coração destes irmãos. Em nome de Jesus, amém. Bom, no contexto histórico aqui, Moisés estava sentado com o povo, dando ao povo as últimas instruções para herdar a terra prometida. A ele foi negado, né, o prazer de entrar. Todo mundo sabe por quê. Ele não vai entrar na terra, então ele ensina o povo tudo o que o povo precisa fazer para herdar a promessa da terra prometida. Então, ele deixa aqui para a gente três ensinamentos a respeito de como nós devemos agir quando chegar a hora de entrar na terra prometida. O que você, família, precisa fazer para herdar as promessas de Deus na terra prometida? Em primeiro lugar, nós vamos retornar ao versículo 9, e ele diz: então somente guarda-te a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto. Que não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto. Moisés repete para ele que vocês não esqueçam de tudo que nós presenciamos no deserto durante estes 40 anos. Povo de Deus, lembre-se. Primeiro verbo, né? Lembrem-se de tudo o que o nosso Deus fez conosco. Ele nos tirou do Egito. Ele abriu um mar. Nós passamos por ele aos pés enxutos. Nunca nos faltou comida. Nunca nos faltou água, alimento, né? A nossa roupa e os nossos sapatos nunca se desgastaram. De noite, nós tínhamos uma coluna de fogo para iluminar, para nos aquecer. Durante o dia, tínhamos uma coluna de nuvem para proteger do sol escaldante, para refrescar. Chover, quem sabe? Lembrem-se disso quando vocês entrarem lá na Terra Prometida. Tudo que nós conquistamos até hoje, todos os momentos difíceis, mas todas as vitórias que o nosso Deus nos deu. Lembre-se. E hoje eu falo isso para as famílias desta igreja, família da igreja de Mauá. Lembrem-se quem é Deus para seus filhos, para sua esposa, para o seu marido, para seus netos, né? Muitas da SAF já são avós, porque nós esquecemos de falar na nossa casa quem é o Deus que servimos. Os nossos filhos estão crescendo ou já cresceram, os nossos netinhos estão chegando e os nossos princípios estão sendo esquecidos, porque o povo de Deus esqueceu quem é Deus. Lembra de Deus quando precisa. Senhor, misericórdia, blá, 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 blá. Mas, assim como o povo de Israel, ao recebermos a bênção, a gente esquece. A gente ora incessantemente, um coração contrito, quebrantado, pedindo a Deus a bênção. Quando a bênção chega, a gente celebra, dá uma festa, como o povo judeu. Depois, esquecemos de Deus. Guarda na gavetinha e vamos seguindo a nossa vida. Então, se você não quer assistir a sua família se destruindo, como as que estão além da nossa cerca, dos nossos muros, lembrem-se de Deus. Pais, lembrem aos seus filhos quem é o Deus da sua casa. Quem é que está sentado no trono da sua casa? Você precisa lembrar a eles isso. Não é você que está sentado, nem são eles. É Deus, Todo-Poderoso. Então, eles precisam ser lembrados a todo momento de quem é Deus. Nós esquecemos
de orar com eles, nós esquecemos de ler a palavra com eles, nós esquecemos que nas nossas mãos tem o poder que nos foi dado por Ele, né, por Deus, de orar e curar os nossos filhos. Nós esquecemos do poder que temos de profetizar sobre a vida dos nossos filhos. Nós chamamos uma irmã de outra denominação, vem orar pela minha família, vem orar pelo meu marido, meu pai, etc., que está doente. O poder está na sua mão, porque Deus deu ele para você. Porque você esquece do Deus que você serve. Você vai pedir o Deus que é o mesmo Deus de uma outra pessoa. Lembre-se quem é o Deus que você serve. Então, pega esse poder que foi dado a você e use. Porque fazendo isso, os seus filhos estão observando quem é o Deus da sua casa. Então, família, se você quer viver as promessas, lembrem-se quem é Deus. Em segundo lugar, o versículo diz, versículo 9 mesmo. Tão somente, guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Guarda esse pedaço. Então, somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. E não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto. E não se apartem do seu coração todos os dias da tua vida. O que Moisés está pedindo ao povo aqui? Qual é o verbo? Guarde. Guarda a tua alma. Guarda a sua vida. Guarda seu coração. E mais além, guarde estes ensinamentos que o Senhor deu a mim e eu estou entregando a vocês. Moisés deixou para o seu povo 10 mandamentos escritos pelo Senhor, 10 mandamentos para o povo seguir. Então ele fala, lembrem-se quem foi o Deus que nos deu esses mandamentos e guarda no seu coração. Onde é que fica o tesouro? A Bíblia diz, né? Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, se tesouro é para ficar no coração, que tesouro que eu vou guardar? A palavra. Os ensinamentos dados por Deus, através dos seus profetas, através de Moisés, os 10 mandamentos aqui em questão. Então, povo de Israel, vocês estão prontos para entrar na terra prometida. E para que vocês entrem lá, é necessário que vocês guardem o corpo, guardem o coração, guardem a mente da corrupção, do pecado, e guarde no coração estas palavras, para que vocês não pequem contra o nosso Deus. Então, povo, lembre-se quem é Deus, guarde no seu coração todos os ensinamentos que eu te dei. E ele diz assim, no versículo 6, se você pode descer um pouquinho. Guardai-os, pois, e cumpri-os. Guardai-os e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Olha que versículo autoexplicativo. Guarde e cumpra, meu povo, que quando vocês entrarem lá, todos saberão que nós somos o povo do Deus de Israel. Não é lindo isso? Porque nós vivemos os estatutos. Vivemos, cumprimos. Não é só guardar e esconder, é cumprir. Fazendo isso, quando você entrar na Terra Prometida, todos saberão quem é você e quem é o Deus que você serve. Então, família, se você quer viver promessa, tem que se lembrar quem é Deus. Tem que guardar os estatutos, mas, principalmente, tem que cumprir os estatutos. Em terceiro lugar, no mesmo versículo, lá no finalzinho, o que ele diz? E as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Essa é a melhor parte. Deus deixa uma ordem só para os pais? Não deixa. Ele diz assim, e você precisa fazer saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. E eu gosto de imaginar que eu tenho uma pessoa idosa, eu tenho uma pessoa mais ou menos, um jovem,
uma criança escutando a mesma frase. Então, eu quero que você veja que Deus está dando a ordem para várias gerações. Ele não está falando só para um pai que vai ensinar para um filho, que vai ensinar para o seu neto. Ele já está falando com o neto. Então, o neto já é bisneto, tetraneto, etc, etc. Porque o nosso Deus, ele é um Deus geracional. Quando ele dá um ensinamento, ele é geracional. Ele não dá só para um, ele dá para todas as gerações. Quando ele promete alguma coisa, ele promete para todas as gerações. Amém? Então, a promessa foi dada ali aos pais, aos avós, aos netos e a perder de vista. Porque Deus é um Deus fiel e é um Deus geracional. E ele faz a promessa e cumpre as suas promessas. Não importa em que momento ele vai cumprir, em que geração ele vai pegar, mas ele vai cumprir. Eu participei de um batismo, assisti um batismo, e o pastor entregou aos pais da criança uma Bíblia e falou para eles assim: olha, agora é com vocês dois, tá? Eu estou entregando na sua mão um manual de como educar essa criança. Então, vocês dois se comprometem diante do Senhor que vocês serão a única referência de crente, de servo de Deus que essa criança tem que ter. Eu achei importante a responsabilidade que aquele pai e mãe recebeu. Vocês serão a referência, a primeira referência de um servo de Deus na vida desse bebê. Então, abre esse manual e leia como fazer isso. Porque o manual fica fechado. A gente abre o livro de uma psicóloga famosa, de uma educadora, uma psicopedagoga, para educar o filho, mas não abre o manual. O manual está aqui, que é a palavra de Deus. Ele precisa ser aberto. Ele precisa ser utilizado. Então, se você, pai, mãe, avô, o seu filho, o seu neto, precisa ser educado baseado no manual, que é a palavra de Deus. A gente está vivendo num mundo desesperador. E a gente fica cada vez mais chocado com as coisas que vimos e ouvimos. Os influencers viraram as pessoas mais importantes na vida das crianças e dos adolescentes, jovens. Quem é o influencer que tem influenciado a sua casa? Você está ligado que o seu adolescente, que a sua criança, passa horas e horas e horas observando pessoas que estão influenciando a sua conduta? Enquanto você está fazendo outras coisas, existem influências que se levantam para educar o seu filho ou o seu neto. E você não está fazendo absolutamente nada. Porque eu estou ocupada, porque eu tenho que trabalhar muito, porque eu estou no celular também, e os nossos olhos ficam fechados para isso, enquanto eles estão conseguindo influenciar. E se eu não consigo influenciar quem está perto de mim, né, meu filho, por que eu não estou conseguindo influenciar? Porque tem alguém que está mais perto dele ainda, alguém que está passando mais tempo com ele do que eu. Tem uma outra coisa que eu quero levantar aqui, um pastor que eu tenho seguido a respeito de crianças, e ele falou isso de uma forma assim, muito, muito dura. A educação que nós damos aos filhos precisa ser intencional. Ela tem que estar cheia de boas intenções, né? Bem intencional. Tudo que você faz precisa ser de propósito. Parece feio, mas não é. Me entendam bem. Eu vou ler a Bíblia, eu não tenho mais criança pequena, né? Quem sabe meus netos, um dia, amém? Mas a gente abre a Bíblia num lugar onde os meus filhos possam ver que eu estou lendo. Eu deixo a porta aberta, Jesus manda ir para o quarto secreto. Não, eu deixo a porta aberta, porque eu fico bem no cantinho assim, da cama com a Bíblia aberta, porque é intencional que eles vejam. Eu não me ajoelho mais, porque eu não consigo. Mas se eu vou me ajoelhar ali na porta, na cama, eu quero que eles vejam. Porque é vendo que eles sabem quem é o Deus que eu sirvo. Entenderam, irmãos? Se você tem uma criança pequena, deixe que ela veja você orando.
Deixe que ela veja você lendo. Deixe que ela escute você louvando. Porque ela, opa, eu vou copiar o meu influenciador. Quem é? Meu pai e minha mãe. Se ela vê você fazendo outra coisa, aí é contigo e com Deus. Depois você não vem no pastor Bebeto reclamar. Que eu não consigo ser pastor, me ajuda, meu filho está assim. Irmão, o influencer é você. Então, seja intencional, porque os outros são completamente intencionais. A televisão é intencional, a Netflix, os jogos, o YouTube, nada ali é feito por acaso. As sementinhas estão sendo plantadas há mais de 30 anos atrás. Que a gente achava um absurdo ver determinadas coisas na TV que hoje são naturais e eu tenho que aceitar. Eu tenho que achar normal. Eu tenho que calar a minha voz, porque se eu falar eu sou intolerante. Eu preciso amar a pessoa, eu não posso amar o pecado. Mas há 30 anos, aquela sementinha dessa aceitação foi plantada. E a gente abriu a porta da casa, a gente abriu a televisão, e etc. Então, Deus é um Deus geracional. Ele ensina a todas as gerações. Ele manda as suas promessas a todas as gerações. Mas ele fala para você ser um pai e uma mãe com uma educação intencional. Que você tenha um objetivo final. E você só vai largar quando você vê que o seu objetivo foi alcançado. Que o meu filho consegue andar com as próprias pernas e fazer exatamente aquilo que eu sonhei para ele. Certo? O rei Davi, ele escreveu num dos seus salmos, eu vou ler para vocês. O que é uma educação intencional? Exaltar-te-ei, ó Deus meu e rei, e bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te louvarei, todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração, olha, louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e das tuas maravilhas. Todos os dias te bendirei. É isso que o seu filho precisa ver em você. Papai e mamãe, vovó e vovô. Ele precisa ver você adorando ao Senhor. Ele precisa ver você orando ao Senhor. Você confiando no Senhor. Na sua fala, ele não pode ouvir lamento, falta de fé. Ele precisa ver que você é uma referência de fé. Que você crê naquilo que você lê na palavra. Você crê naquilo que você canta. Que você crê e vive aquilo que o seu pastor prega aqui. É hora de você pôr em prática. Então, as crianças, elas observam o comportamento dos adultos. E eles precisam ver em nós isso aqui. Todos os dias te louvarei. Não é só quando tudo estiver bem. Todos os dias louvarei. E bendirei o teu nome. E uma geração louvará a outra geração. Olha o Deus geracional aí. Uma geração viverá a promessa que a outra geração viverá. E assim vai. Que esse versículo seja seu manual para você viver referente aos seus filhos. A educação intencional dos seus filhos. Quando a gente fala sobre as crianças, que é uma das minhas maiores preocupações, eu gosto, meu ministério é esse, criança. Eu sou professora. E eu sempre digo, se você tem um bebê, se você tem uma criança pequena, seja ela o que for seu, coloque essa criança exposta somente ao que ao que for concernente às coisas do reino, às questões do reino. Que o seu YouTube seja de Jesus, mais ninguém. Ah, mas aí, quem tem mais aí? Não, irmãos. É isso ou é isso. A guerra está lá fora. Quem não estiver preparado vai sucumbir. Você não vai estar aqui para sempre. Então, treine o seu filho, o seu neto para a guerra. É guerra espiritual. Eu aprendi aqui com esse pastor muito querido. Ele diz assim, que o alimento espiritual que está sendo dado aos nossos filhos
vai decidir o fim dele, ou é para a vida ou para a morte. O que o seu filho está comendo, do que o seu filho está se alimentando, mas não é de comida, é espiritualmente, vai definir para onde ele vai, se é para a vida ou para a morte. Qual é o alimento que você tem servido na sua casa? Família, que alimento você está oferecendo aos seus filhos? Nós conhecemos a história do profeta Daniel, que passou a juventude, junto com seu povo, comendo alimento espiritual de Deus, educação religiosa, né, baseada nos princípios de Moisés. E quando chegou à Babilônia, foi oferecido a ele outro alimento, o alimento da corrupção, da Babilônia. O que eles fizeram? Não. Eu já tenho o meu alimento espiritual, eu não quero isso. E fazendo isso, eles estavam se preparando para o momento difícil, que era o quê? A fornalha, a cova dos leões. Se eles não tivessem tido bons alimentos, eles não resistiriam ao dia mau. Satanás vai querer oferecer à sua casa o alimento dele, mas é você que decide o que você oferece aos seus filhos e netos. Então, vigia, irmão. Se você não investir, se você não ensinar, a Disney vai ensinar. E ela já sutilmente vai acrescentando os seus ensinamentos. Fica ligado. Se você não ensinar, o YouTube vai ensinar. E você vai passar vergonha. Porque as crianças falam daquilo que a boca delas está cheia. E o coração também. Então, invista. Hoje, se você se comportou assim até hoje, volta, pede ao Senhor a orientação e começa tudo de novo. Ainda dá tempo. Cuidado com o alimento que você está oferecendo aos seus filhos. Jesus, quando curou a filha de Jairo, ele fez um milagre. O que ele falou para o pai da menina? Dê de comer a ela. O milagre eu faço, mas é você que alimenta. Certo? Eu faço qualquer milagre, mas dar de comer é obrigação sua, pai. É obrigação sua, mãe. Cuidado com o que você está oferecendo aos seus filhos. Por quê? A gente vê os jovens saindo da igreja, ou se desestimulando da igreja, né? Não quero, tal. Fé rasa. Sabe de quem é a culpa? Nossa. Porque eu estou sentada aí nesse banco também, tá, irmãos? Essa palavra aqui é para mim também. Os filhos saem da igreja por nossa causa, porque a nossa fé é rasa. O nosso alimento é fraco. Nós não conseguimos alimentar os nossos próprios filhos, colocando na conta do pastor, colocando na conta da tia DBD. A culpa é nossa. Fé rasa. Alimento sopa. Não, gente. É alimento forte para termos filhos fortes, capazes de resistir ao dia da fornalha. Cuidado com o que você tem oferecido aos seus filhos. Fortaleça-os. Ensine aos seus filhos a orar ao acordar. Antes de botar os pés no chão, ore ao seu Deus. Não sei se vocês conhecem o programa Netflix, The Chosen, ou Os Escolhidos. Quem nunca viu, veja, é maravilhoso. O próprio Jesus, ele nem levanta direito, ele faz uma oração, os discípulos também fazem. E eu tenho aprendido muito as questões rituais. Mas não é simplesmente um ritual, é educação em Deus. Ore ao Criador, filho, ore ao acordar, agradeça porque você tem saúde, agradeça porque você está vivo, agradeça o alimento, mas não é papai do céu, obrigado pelo papai, amém. Aí é só ter 2 anos, né, gente? Comece a ensinar algo mais sólido. Não precisa ser pentecostal, que a gente... não, é ser servo, é vibrar com as coisas do reino. Ensinar ao seu filho a ter alegria em servir o Senhor. Não precisamos ser tristes. Senhor, obrigado. Não, faça com coração, faça com paixão. Ensine seu filho a adorar. Ensine seu filho a louvar ao Senhor. Se for preciso erguer as mãos, levante. Se for preciso fechar o olho, feche. Ensine a criança a ser espontânea, a adorar. Não é cantar uma musiquinha, é adorar. O CP, ensine as crianças a adorar. Não é repetição de musiquinha, é adoração. Você desde pequenininho. Porque você está ensinando
ao seu filho, dando a ele o melhor alimento espiritual. Ensine seu filho a confiar no Senhor. Filho, alguma coisa deu errado aqui em casa, seja lá o que for, vamos orar. Ensine ele a fazer isso. Mamãe, papai, eu não fui bem na escola, vamos orar. Vamos orar a respeito desse pedido. Meu filho está doente, vamos orar. A mamãe está doente, vamos orar. Em família. Porque a gente tem essa mania de orar só a gente. Ou só eu e o marido. Chama os filhos para orar. Eles precisam confiar nos Deus da casa. Então, que fé é essa? Se eu não oro junto com as crianças. Entenderam? Memorize com seus filhos versículos bíblicos. Memorize e recite para que eles aprendam a proclamar a palavra. Ensine as crianças a se comportar na escola como servos, não como crianças iguais às outras. Fazendo isso, família, eu tenho certeza que a sua família não vai sucumbir no dia mau. A sua família vencerá, né? Passará pela fornalha vitoriosa. Vai atravessar o deserto vitoriosa e vai chegar do outro lado na terra prometida. Não tenho dúvidas que a família que serve ao Senhor, a família que crer no Senhor, que obedece os seus estatutos, alcançará as promessas. Promessa de vitória, promessa de chegar à terra prometida lá no céu. Viveremos as suas promessas aqui, mas a promessa que eu mais quero ver se cumprir é ver toda a minha casa lá em cima. Senão é vão o meu trabalho aqui embaixo. Por mais lutas que a gente tenha, mais lutas que qualquer família que tenha, cada um do seu jeitinho, o Senhor nos dará a vitória. E nós alcançaremos as promessas do Senhor. Então, família, Moisés deixa no último, eu não sei se é o último, mas é o versículo 40. Quem tiver, leia comigo. Versículo 40. Guarda, pois, os seus estatutos, os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti, aos teus filhos depois de ti, e para que prolongue os dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá para todo o sempre. É uma promessa que Moisés deixa com a gente. Não é do Moisés essa promessa. Deus botou na boca dele para ele falar para o povo. E hoje ele me bota na minha para eu falar para você. Então, se você quer que você, seus filhos, os filhos dos seus filhos, alcance, lembre-se quem é Deus. Guarde no coração os estatutos do Senhor. E ensine aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Fazendo isso, você alcançará a terra prometida, para usufruir de uma terra que mana leite e mel. E você será luz para outras famílias. A família que serve ao Senhor, ela precisa ser referência para outras famílias. Que as outras famílias que não servem ao Senhor, achem e encontrem na sua um referencial de paz, de bênção, de alegria, de amor e de respeito. Que a sua família seja feita com um exemplo, com todas as dificuldades. Que ela seja sempre um exemplo, um referencial de apoio às famílias que não servem ao Senhor Jesus. Que vidas possam se render aos pés do Senhor através da sua família. Tem gente te observando. Tem família aí fora te observando. A família do irmãozinho ali e tal. Tem gente te observando. Preste atenção no testemunho que você está dando. Tem gente que observa como você trata seu esposo, como você trata a sua esposa, como você fala com seus filhos, quando ninguém está olhando, né? Tem gente te observando. Seja luz, seja sal, seja referência. E que a glória de Deus seja manifesta na vida da sua casa. Que o seu lar seja um esteio. Eu tenho certeza que essa igreja aqui, com certeza, vai precisar, né, alargar até o estacionamento ali. Os carros ficam na rua. Vamos precisar alargar as tendas para que as famílias venham a Jerusalém render graças ao Senhor. Amém? Eu quero orar por você.
Se você está aí do lado do seu cônjuge, você vai dar a mão aí. Você vai colocar diante do Senhor a vida da sua família. Se você está com seus filhos, eu sei que as crianças saíram, mas você vai incluir a vida dos seus pequenos nas suas orações. Você vai incluir a vida dos seus netinhos, que não estão aqui ou estão em casa, as famílias que estão em casa nos assistindo. Você vai colocar diante do Senhor as suas lutas, as suas dificuldades, as suas batalhas. Quantas famílias estão sofrendo lutas que você não pode nem imaginar? Lutas pequenas, lutas terríveis, impossíveis de serem vencidas, mas estão vivendo. Você coloca diante do Senhor aquilo que a sua mão não alcança. Senhor, ajuda-nos. A nossa família precisa da sua ajuda. Precisamos ser restaurados. Precisamos ser reestruturados. Começar tudo de novo. Porque eu quero entrar na Terra Prometida. De mão dada com meu marido, com minha esposa, com meus filhos, meus netos, meus genros, minhas noras. Eu quero entrar com todo mundo na Terra Prometida. Então hoje eu estou colocando aqui a minha família diante do Senhor. Eu vou dar alguns segundos para você colocar. Cite o nome de cada um. Coloque no altar do Senhor, nome por nome. Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença, diante do Teu altar, cada família aqui representada. Nós colocamos diante de Ti os nossos maridos, as nossas esposas, os nossos filhos, genros, noras, netos. Nós consagramos ao Senhor o nosso lar. Ele é Teu, Senhor. O trono da nossa casa é Teu, Senhor. Nós declaramos que nenhum outro sentará nesse trono até que o Senhor retorne. Toma conta do nosso lar. Conduz-nos, Senhor, à terra prometida. Dá-nos espírito de sabedoria, de revelação, espírito de autoridade aos maridos sacerdotes do lar. Dá a eles a autoridade vinda do céu para conduzir a família aos pés do Senhor. Dá às esposas, às irmãs, às avós, às mães, a autoridade vinda do céu para orientar seus filhos em obedecer os preceitos do Senhor. Ensina-nos e nos fortalece a levarmos nossos filhos à igreja para aprender de Ti, para ter comunhão com outros irmãos, para crescer no Evangelho. Principalmente, Senhor, coloca no nosso coração o amor ardente pela Tua palavra. O amor ardente em ouvir, estudar e aprender a Tua palavra. Que seja tão natural a conversa no nosso lar. Que possamos sentar junto à mesa para estudar a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Porque por nós mesmos nós não conseguimos. Somos fracos. Cedemos a tentações. Cedemos às distrações. Afasta, Senhor, as distrações do nosso lar. Firma no coração hoje dos pais e mães aqui presentes o compromisso de estabelecer ou reestabelecer o culto doméstico diário. Um momento em que nós vamos estudar a Tua palavra, falar contigo, louvar, adorar o Teu nome. E nós pedimos, Senhor, a misericórdia, a Sua misericórdia em proteger nossos filhos. Protege, Senhor, as nossas crianças do mundo mal, das influências negativas. Protege, blinda, Senhor, derrama Teu Espírito, derrama Teu sangue. Proteja com os Teus anjos o entrar e sair dos nossos filhos. Aí da escola, fecha os ouvidos, Senhor, aos ensinamentos e ideologias pregados por pessoas que não servem ao nosso Deus.
Dá a eles, Senhor, discernimento para saber o que vem do Senhor e o que não vem. Mas dá a nós autoridade para o ensino. Dá a nós autoridade de fecharmos essa semente e plantarmos a Tua, Senhor. E em nome do Senhor, nós pedimos que hoje haja restauração de vidas, restauração de casamentos, restauração de famílias, de relacionamentos, pais e filhos, filhos com os pais, filhos com filhos, irmãos. Que hoje haja restauração para que o Teu nome seja glorificado e que essas famílias sejam fortalecidas para enfrentarem os dias maus e alcançarem o cumprimento das Suas promessas. Porque nós sabemos em quem cremos, sabemos em quem temos crido e estamos bem certos que o Senhor é todo-poderoso. E é em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos pelo Teu amor imenso e incondicional pelas nossas famílias. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos continuar adorando? Vamos? Não, vamos. Vamos colocar de pé. Só nos resta o quê? Engrandecer a Ele. É o que nos resta. Engrandecer ao Todo-Poderoso, aquele que vive, que reina, aquele que está entre nós. Então adore e eleve a Ele essa adoração e declare: grande é o Senhor e muito digno de louvor. De louvor na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Ele é a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e declaremos: confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Em nossa vida confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive,
Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Eu sei que não há, mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. A sua família vai ver, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, pra acabar, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, aleluia. A sua família está nas mãos daquele que vivo está. Louvado seja o Senhor. Toma o seu lugar, meu amado irmão.